Fala galera, tudo bem com vocês? Imagina você poder investir em Amazon, Netflix, Facebook, Google e muitas outras empresas sem precisar se preocupar em abrir conta lá fora ou até enviar dinheiro. A partir dessa quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020, qualquer investidor, pessoa física, poderá investir nessas empresas e muitas outras através dos BDRs. Por isso, se você quer conhecer mais sobre essa modalidade de investimento, quem pode e como pode investir, como funciona a tributação, quais são as vantagens e desvantagens, entre muitas outras informações, fique comigo aqui no vídeo até o final. Não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Confira também o comentário que está aqui fixado logo abaixo do vídeo. Nele você vai encontrar diversas informações interessantes, como cupons de desconto para você aproveitar. A espera foi de mais de 2 meses entre a mudança das regras por parte da CVM, que é o nosso órgão regulador, e a efetiva implementação disso pela B3, que é a nossa bolsa. Mas finalmente esse dia chegou. Agora, a partir do dia 22 de outubro, qualquer pessoa física já pode investir tanto em empresas estrangeiras quanto em empresas brasileiras que abriram capital lá fora diretamente na sua corretora preferida aqui no Brasil. Mas afinal, o que são esses BDRs? BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipts. Em outras palavras, são recibos ou certificados de ações ou fundos estrangeiros negociados aqui no Brasil. Até cerca de 2 meses atrás, essa modalidade de investimento só estava disponível para os investidores qualificados, ou seja, aqueles que possuem mais de R$1 milhão aplicados no mercado financeiro ou que possuem alguma formação profissional relacionada a essa área. Bom, isso ficou no passado, já que agora qualquer investidor, pessoa física, pode ter acesso aos BDRs. Ou seja, qualquer pessoa com alguns cliques pode se tornar investidor de empresas de renome mundial. Tudo isso sem sair do Brasil. Um negócio muito interessante é que a gente já tem mais de 670 BDRs cadastrados e disponíveis para negociação aqui nas corretoras brasileiras. E muitos desses BDRs são de setores que a gente tem poucas empresas aqui no Brasil, como o próprio setor de tecnologia. E a promessa é que esse número de BDRs disponíveis vai aumentar bastante, tanto dos BDRs em si, quanto de fundos que investem em BDRs. Com a abertura desse mercado para todos, a tendência é que ele fique mais líquido, o que é sempre bom, já que diminui a distância entre compra e venda. Também na linha de facilitar a nossa vida, a B3, que é a nossa bolsa, optou por reduzir o lote padrão mínimo de 10 unidades para somente uma, quando se fala de BDR. Ou seja, basicamente você pode se tornar um investidor da Apple sem sair do Brasil por somente R$ 65. O que é bem interessante, já que os produtos são bem caros e a margem de lucro é bem alta. Então, nada melhor que investir numa empresa dessas, né? Mas vale ficar atento. Quando você compra um BDR, você não está, na verdade, se tornando um acionista direto da empresa. Esse ativo, o BDR, é na verdade um recibo ou um certificado que representa ações emitidas por tal empresa. Mas fique tranquilo, porque as ações realmente existem lá fora e ficam depositadas e bloqueadas em uma instituição financeira que atua como custodiante. Uma outra coisa que você tem que ficar bastante esperto é que, apesar do BDR ser negociado em reais, o seu preço sofre com 2 influências. Tanto a variação do preço da própria ação negociada lá fora, quanto a variação do câmbio, ou seja, a cotação da moeda lá do país em relação a reais aqui do Brasil. Então, continuando no nosso exemplo de Apple, se o preço das ações da Apple lá nos Estados Unidos subir 1% e o dólar em relação ao real também subir 1%, na verdade, o seu BDR vai subir, ficar mais caro em 2%. Então fique bem ligado, porque ao investir em BDR, você assume não só o risco do mercado, o risco da ação, quanto também o risco do câmbio. Apesar disso, não dá para dizer que essa característica é uma desvantagem. Na verdade, eu considero até uma vantagem, já que em momentos de crise como os que a gente está vivendo agora, o preço das ações lá fora pode até cair, mas a moeda estrangeira costuma se valorizar. Ou seja, no final das contas, o câmbio acaba absorvendo grande parte da própria queda do preço das ações. Então, no seu patrimônio, você não vai sentir tanto uma crise dessas investindo lá fora. O câmbio se torna uma proteção. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como você pode encontrar essas empresas dentro da sua corretora. Em primeiro lugar, você precisa abrir o home broker da sua corretora. Pode ser via web ou via aplicativo. Em seguida, você vai procurar pelo ticker do BDR. Ticker, para quem não sabe, é aquele código de negociação que é composto por 4 letras e um número que pode ser de 1 ou 2 dígitos. No caso, especificamente de BDRs, a gente está falando de um ticker que tem 4 letras e um número de 2 dígitos. Esse número pode ser de 32 a 35, dependendo do tipo do BDR. Se o BDR for patrocinado nível 2, a gente está falando do ticker com final 32.
Já se for patrocinado nível 3, a gente está falando do ticker com final 33. Agora, se o BDR for não patrocinado, o ticker pode ser com final 34 ou 35. E por fim, para o BDR patrocinado nível 1, não tem uma regra, ou seja, o número pode ser qualquer um. Em outro momento eu posso fazer um vídeo aqui explicando um pouco melhor cada um desses tipos de BDR. Mas por enquanto, é suficiente saber para esse vídeo que a grande maioria dos BDRs negociados aqui no Brasil são do tipo não patrocinado, ou seja, você vai encontrar com ticker final 34 ou 35. Como exemplos, a gente tem a própria Apple com ticker AAPL34, a gente tem a Amazon AMZO34 e até a chinesa Alibaba com código BABA34. Algo que pode ser um pouco incômodo para alguns investidores é o fato de ter que estudar e analisar relatórios e dados que, na maior parte do tempo, estarão em outro idioma, o idioma de origem da determinada empresa onde você quer investir. Então, investidores que não possuem domínio dessa língua em questão podem ter bastante dificuldade nessas análises. Falando agora de custos e tributação, a gente tem algo muito semelhante ao que acontece aqui no mercado brasileiro com as ações. Você vai pagar uma taxa de corretagem para a corretora e vai pagar uma taxa de emolumentos para a bolsa, a B3. Existe também a taxa de custódia, mas a maioria das corretoras já não cobra isso há algum tempo. A tributação do imposto de renda é de 15% para operações de compra e venda realizadas em dias diferentes e de 20% para compra e venda realizados no mesmo dia. Já no recebimento de dividendos, a incidência de imposto varia conforme a tabela progressiva do imposto de renda, aquela mesma que aplica quando você recebe o seu salário. E com isso, ela pode chegar até a alíquota de 27,5%. Agora, vale lembrar que nem tudo são flores. Os BDRs também têm algumas desvantagens. Uma delas é a própria questão da liquidez que eu mencionei agora há pouco. A tendência é que essa liquidez aumente com o passar do tempo, mas por enquanto, em algumas dessas ações, esses BDRs, a liquidez ainda é um pouco limitada. Ou seja, caso você vá negociar um volume um pouco maior, você pode ter alguma dificuldade em comprar aqueles papéis dentro do melhor preço. Uma outra desvantagem, e essa que eu considero a mais importante, é que apesar de você estar exposto ao mercado estrangeiro e ao câmbio, o dinheiro continua aqui no Brasil. Então, de certa forma, apesar de estar diversificando a sua carteira em relação aos ativos, você não está diversificando em relação ao país. Ou seja, você está concentrado ainda somente aqui no Brasil. E aí, quando a gente olha para países como a Argentina, que estão em grave crise, fica muito evidente porque é interessante ter pelo menos parte do nosso patrimônio em outro país. De preferência, um país com moeda forte, como os Estados Unidos. A gente nunca sabe quando um louco vai assumir o poder, vai bloquear as fronteiras, causar inflação, escassez de produtos, etc. O dinheiro fora do país é um importantíssimo mecanismo de proteção do seu patrimônio. E aí, me conta o que você achou dessa novidade da liberação de negociação de BDR para qualquer pessoa física. Você vai correr para fazer a sua primeira compra de Amazon, Apple, Facebook, Alibaba e por aí vai? Ou ainda está um pouco descrente, prefere esperar um pouquinho mais? Me conte aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.